Olá, antes de a gente começar, já sabe, né? Curte, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Porque hoje a gente vai mergulhar fundo numa decisão que simplesmente virou o jogo na Justiça do Trabalho. Vamos falar do tema 1232 do STF, uma verdadeira reviravolta que redefiniu como funciona a execução trabalhista no Brasil. E olha, essa análise aqui é especial. Ela tem um lado muito pessoal, porque foi toda elaborada pelo professor Marcos Freitas como uma homenagem ao pai dele, o advogado Joaquim de Oliveira Freitas. E é a visão desse homem que está no coração de toda essa história que vamos contar. Pensa só, por 50 anos, 5 décadas, o Dr. Joaquim defendeu sozinho uma tese jurídica que muita gente achava um exagero, talvez até radical. E hoje? Bom, hoje essa mesma tese virou lei, confirmada pela nossa mais alta corte. Então o que a gente tem aqui não é só uma história sobre direito, é uma história sobre persistência, sobre lutar por justiça e principalmente por segurança jurídica. Então, vamos lá. Que tese era essa, afinal? O que ela tinha de tão revolucionário? Para a gente entender a importância disso, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema que ela se propôs a resolver. A pergunta que o Dr. Joaquim fez por 50 anos e que o STF finalmente respondeu é essa aqui. Uma empresa que nunca fez parte de um processo, que não teve chance de se defender, pode, do nada, lá no final, receber a conta para pagar? E o mais impressionante é que, por muito tempo, na Justiça do Trabalho, a resposta para essa pergunta era um sonoro sim. E qual era a justificativa para isso? Era um conceito chamado grupo econômico. A ideia, em tese, faz sentido. Se várias empresas trabalham juntas, como se fossem uma só, todas elas deveriam ser responsáveis pelas dívidas trabalhistas umas das outras. O problema é que a forma como isso era aplicado na prática, bem, gerou um dilema gigantesco. A mudança foi da água para o vinho. Dá uma olhada. Antes, qualquer empresa que fosse considerada do mesmo grupo econômico podia ser chamada para pagar a conta a qualquer momento, mesmo que ela nem soubesse que o processo existia. Imagina a insegurança que isso gerava. Depois da decisão do STF, a regra virou: para ser cobrada, a empresa tem que ter participado da discussão desde o comecinho. E essa mudança toda, claro, veio com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que botou um ponto final nessa discussão que se arrastava por décadas. Vamos ver então os detalhes dessa decisão que fez história. O nome técnico do caso é tema 1232. E quando um caso vira um tema com repercussão geral no STF, isso não é pouca coisa não. Significa que o que foi decidido ali passa a valer para todos os juízes e tribunais do Brasil. É, de fato, um marco. Traduzindo em bom português, o tema 1232 foi o STF dizendo: opa, calma aí, pagar a dívida trabalhista é fundamental, mas isso não pode atropelar um direito básico de qualquer um, que é o devido processo legal. Ou seja, foram criados limites, regras claras. Para quem gosta dos detalhes, o caso subiu para o Supremo a partir de um recurso extraordinário lá de São Paulo. Foi parar nas mãos do ministro Luiz Fux como relator, e o plenário do tribunal bateu o martelo, consolidando de vez essa nova interpretação. Certo, decisão tomada. Mas e aí? Na prática, o que muda? Quais são, de fato, as novas regras do jogo tanto para os trabalhadores quanto para as empresas? A gente pode resumir a tese do STF em 3 pontos principais. Primeiro, a regra geral agora é clara. Se é para cobrar alguém, essa pessoa ou empresa tem que estar no processo desde a petição inicial. Ponto. Segundo, claro que existem exceções. Em casos de fraude, como a sucessão empresarial de fachada ou o abuso da personalidade jurídica, aí sim a cobrança pode ser redirecionada. E terceiro, essa nova regra já está valendo, tanto para processos futuros quanto para aqueles que já estavam em andamento. E essa lógica não surgiu do nada. Grandes juristas do trabalho já defendiam isso. O Maurício Godinho Delgado, por exemplo, sempre disse que essa tal solidariedade entre empresas precisa ser provada dentro do processo. Não dá para só presumir. Se não tiver prova, a execução é nula. Na mesma linha, o Sérgio Pinto Martins bate numa tecla essencial, o contraditório. Ou seja, antes de jogar uma empresa nova na fogueira da execução, é preciso dar a ela a chance de falar, de se defender, é o mínimo. E Alice Monteiro de Barros deixa um alerta fundamental. O conceito de grupo econômico é útil, claro, mas ele não pode ser uma carta branca para sair cobrando todo mundo sem critério nenhum. É preciso ter uma prova real de que as empresas agiam em conjunto. No fim das contas, o que essa decisão traz é uma nova era. Uma era de mais equilíbrio e principalmente de mais segurança jurídica. É importante deixar claro, a decisão não veio para proteger fraudadores, mas sim para proteger o direito fundamental à defesa. E a base para tudo isso está lá no topo, na nossa Constituição Federal. O que o STF fez foi basicamente reafirmar o óbvio,
que os direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal valem para todo mundo, em qualquer situação, inclusive, é claro, na justiça do trabalho. Os impactos práticos são gigantescos. A gente vê um freio naquela execução automática, sem critério. Ao mesmo tempo, a justiça continua com ferramentas fortes para ir atrás de quem age de má fé. O resultado final é mais segurança jurídica para as empresas e mais previsibilidade para todo o sistema. Se a gente pudesse resumir a grande conquista do tema 1232 em uma palavra, essa palavra seria equilíbrio. O crédito do trabalhador continua sendo uma prioridade, como deve ser. Mas essa proteção não pode mais ser desculpa para atropelar garantias processuais básicas. Agora a proteção ao crédito e o direito de defesa caminham de mãos dadas. E tudo isso nos leva de volta à grande questão, a mesma que moveu o Dr. Joaquim por 50 anos. Como é que a justiça consegue, ao mesmo tempo, garantir que o trabalhador receba o que é seu por direito, mas sem destruir o direito fundamental que qualquer empresa tem de se defender? O tema 1232 talvez não seja o ponto final nessa discussão, mas com certeza é a resposta mais madura e equilibrada que o nosso direito já conseguiu construir.